Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Ô, Cléo, pode baixar um pouquinho aqui dentro, Cléo, por favor? Ok. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, empresário Marcos Balsamão. Balsamão, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Zacopé. É a segunda vez, né, que eu participo do programa. Quando você veio, você estava assumindo ou a assumir a presidência da ABAV. Tinha acabado de ser eleito. Sim, eleito, mas não empossado. Eleito, mas não empossado, exatamente. Exatamente isso, né? Foi dia 15 de outubro de 2015, né? Então, agora dia 15 de outubro são 12 meses de trabalho. Mais um ano pela frente, né? São 2 anos o mandato, prorrogáveis por mais 2, vamos ver. Estamos trabalhando aí. A ABAV é a Associação Brasileira de Agências de Viagem de São Paulo. São Paulo, exatamente. Ok? Isso. Também empresária Adriane Zagari. Adriane, olá, prazer ter aqui, Adriane. Boa tarde, né? Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu sou a diretora da HZ Eventos, uma empresa de eventos em São Paulo. A gente trabalha com o foco em casting e buffet executivo. E o que é Organização Brasileira de Mulheres Empreendedoras? Então, agora eu vou assumir a OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empreendedoras. A posse será agora no dia 27 de outubro e a minha gestão começa o ano que vem. Toma posse agora, mas já estamos trabalhando já. Já a gente dá mais detalhes sobre como é que é a OBME. OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. E a HZ também. Isso. Ok? E Wilson Medeiros, administrador de empresas, Wilson Medeiros. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Prazer é meu, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, participando com vocês aqui. Para mim é uma honra, uma alegria. Eu te anuncio como administrador de empresas, mas você é palestrante. Sou palestrante. Eu venho de uma carreira executiva ao longo dos anos aí, focado nas áreas de negócios, nas áreas de vendas, e eu resolvi atender um chamado, uma motivação interna, que era transformar essa experiência em saber compartilhado, em apoiar equipes e apoiar as empresas, os empresários, a de fato fazer as suas travessias. E busquei algo que tem muito a ver com o momento nosso atual, que é diferencial. Com o mercado hoje atuando em todo o mundo, né, globalmente, as empresas, as organizações, os países e as pessoas buscam por um diferencial. E esse é o tema que eu resolvi estudar e trazer cases e ajudar as pessoas na busca de seu diferencial. Se eu disser que palestrante no Brasil é uma atividade relativamente nova, eu estaria equivocado ou não? Eu diria que ela é nova, mas você tem profissionais que já começaram bem mais cedo. Né? Eu digo que é nova nesse sentido. Agora que as pessoas estão sendo despertas para esse tipo de atividade, porque parece que não seria até bem pouco tempo, o Balsamão também, pode até, e a Adriane também, até bem pouco tempo não era tão difundido que as pessoas pudessem ser palestrantes. É verdade. É um mercado em expansão. Eu diria que nós temos hoje muito mais profissionais do que a gente tinha antigamente. Até porque também tem muitos profissionais e empresários buscando essa vocação, né, de passar a experiência dele, passar a vivência dele, a compartilhar os ensinamentos dele para que outros, sejam jovens ou sejam empresários maduros ou profissionais experientes, também a se apoiarem na sua experiência. E o que é interessante, né, é meio tirar esses profissionais da zona de conforto, né, com o palestrante, de um modo geral, ele vem com um background, ele vem com
um conhecimento, e aí ele joga a chamada injeção de ânimo, né? É verdade. Nas palestras que ele faz, justamente para poder fazer com que as pessoas que escutam essas palestras saiam daquela chamada zona de conforto. As né? empresas de turismo devem usar bastante A gente esse usa recurso. bastante, a gente usa bastante esse recurso. A gente usa. Na verdade, Zancopé, o negócio está na rua, né? O negócio não está dentro de casa. É verdade. Entendeu? O negócio não está, nós falamos há pouco, né, Adriana? Eu acho que a palestra ela é super importante. Não tenha dúvida. Eu trabalho com eventos, eu acabo assistindo palestra todos os dias, Sim, praticamente. sim. E na semana passada foi incrível, a gente assistiu uma palestra incrível. E aí o mediador da palestra disse assim, gente, a palestra, ela é como se fosse uma faculdade. É verdade. Porque se você consegue ouvir palestra eu que trabalho com eventos em vários setores, em todos os setores você consegue absorver vários conteúdos. Então, eu acho incrível, eu adoro assistir palestras. Nós tivemos a 44ª Abave Expo, né, semana passada, foi de 28 a 30 de setembro, e assim, foram várias palestras, não foi uma, foram várias palestras, e meio que fechou o evento, foi uma palestra de um grande palestrante renomado aí, assim, um cara jovem, né, que eu acho que é bacana isso, e assim, injeção de ânimo em termos de tudo, entendeu? Não é só em termos da empresa propriamente dito, mas em termos de economia, em termos do Brasil, entende? Que bom. E é bacana a gente escutar isso daí, né? Assim, no momento que todo mundo fala crise, a gente falou há pouco, né, Dani, que crise é só a palavra, né? As grandes oportunidades, elas aparecem na crise, né? Você sempre tem a oportunidade em cima de uma crise. Quem vivenciou recentemente, em 2008, a crise internacional, as empresas saíram, algumas, ou a maioria delas, saíram fortalecidas da crise, né? Enfim, e esse palestrante foi muito interessante. Por falta de uma, foram duas palestras, assim, uma engatada na outra, fantástico. Eu acho que Adriane ouve todo tipo de palestra, isso é muito interessante. Não é? Eu trabalho com eventos, eu trabalho com todos os setores. Então eu ouço de todas as palestras, palestra política, saúde, economia. Nossa, eu adoro economia. Eu brinco que eu falo assim, eu sou formada em Direito, né? Então eu não sou economista. Eu aprendia sobre economia ouvindo palestras. É verdade. E sobre dados, sobre gráficos, eu falava, meu Deus, eu acho super incrível, eu adoro. Quando vem aqueles gráficos assim... Eu quero morrer. Mas eu acho super legal, porque eu falo, meu Deus, é incrível, não é o meu setor, mas eu adoro. Eu quero morrer, ótimo. Mas é bacana. Mas tem os catedráticos, né, que sabem fazer os gráficos, a gente só olha, né? Agora, ela colocou um ponto importante, a Adriane, que é quase que uma faculdade. E essa é uma preocupação para quem vai para o empreendedorismo do palco. Sem dúvida. Né? É levar ensinamento, é estudar de fato. É, verdade. De fato, levar uma inspiração ou levar uma motivação, mas fazer com que as pessoas saiam dali reflexivas e que aquilo gere resultados para as empresas e para as pessoas que ali estão, para os líderes, para os gestores. Essa é uma preocupação constante, de levar ensinamentos. O Balsamão fez uma referência em instantes que a palestra serve para tirar as pessoas da zona de conforto, né? E o que leva alguém a ser palestrante? É vocação, precisa atender um chamado, né? Eu tive uma motivação interna porque eu, ao longo da minha carreira, eu fui executivo por muitos anos e sempre trabalhei com grande massa, sempre com muitas pessoas, né? No sentido de orientar, de encorajar, de motivar. E agora, nesse momento, eu falei, chegou a hora de eu fazer isso de forma profissional. E eu achei que eu sempre tive vocação e dom, de fato, para orientar, para apoiar, para fortalecer. Eu falei, eu quero estudar, eu quero mergulhar e quero fazer a diferença neste mercado. E quanto mais eu estudo sobre ele, mais eu entendo e mais eu melhoro e mais eu posso entender a necessidade da base, a necessidade dela de eventos e a necessidade de cada segmento. Isso é importante. O palestrante, não adianta eu partir da premissa de que eu falo é bacana. Eu tenho que saber, de fato, o que ela quer ouvir. Tem cursos que possam orientá-lo para isso? Tem. Ou é, como diria lá no interior, na cara dura? Não, eu acho que tem curso sim. Hoje você tem muita gente. Hoje você tem muita gente especializada nessa área de oratória, nessa área de palestras, de treinamentos. Eu acho que um mentor é muito importante. Você contar com um mentor, você contar com alguém deste segmento, até porque ele transfere ensinamentos para você. E tem muito no mercado. Porque até bem pouco tempo, né, a orientação era para palestras em circuito fechado. Não era para oratória, para público, para externo. Era para você se comunicar dentro da empresa.
E esse quadro mudou bastante. Mudou muito. No teu caso, Wilson, já é para se comunicar fora da empresa. O que você podia fazer dentro da empresa, você já fez. Um bom ponto esse, Zé Compé. Isso vale para o mundo, né? Eu, como executivo, eu achava que a minha fala era maravilhosa. É maravilhosa porque é diferente. Quando você está como executivo, é quase que você catequizar. São obrigados a te ouvir, não pode reclamar. E você está precificado também, né, Zé Compé? E você está precificado também, né? Agora, quando você vai para fora, não. Eu tenho que, de fato, entender a linguagem do jovem, a linguagem do empresário, a linguagem de todos os públicos, né? E isso é importante, ter um conteúdo, de fato, envolvente, alguma coisa que leve resultado para a empresa. Olha, eu não sou palestrante, tá? Mas eu trabalho com eventos. Eu sou ouvinte de palestra. Eu trabalho com eventos, eu trabalho com modelos, né? E uma coisa super interessante que eu precisava enxergar que, pô, as meninas vêm para São Paulo, vão trabalhar com eventos, entram num stand, olha, eu sou modelo, se cadastram na empresa, né? E eu falei, gente do céu, mas essas meninas, elas não estão preparadas. Porque muitas vezes o cliente vai lá, fecha um contrato, coloca a menina para trabalhar, e naquela correria de montagem, você que trabalha com um evento sabe como é, chega, fica aí, ó, faz um cadastro, atende o cliente, acaba não dando todo o que ela precisa, né? Que é aquele conteúdo do que ela realmente tem que fazer. E eu, um tempo atrás, eu falei, gente, eu vou fazer uma palestra, um workshop, na verdade, todo o pessoal que se cadastrar na HZ vai ter que passar pelo meu workshop. E eu vou contar para elas todas as minha vivência, como que foi, porque eu fui modelo, eu trabalhei com eventos, eu sei como é que é, e vou ensinar, e vou dar um selo de certificação para as modelos. Foi incrível, foi incrível. Eu mesmo que queria o workshop, acabei dando essa palestra, não sou palestrante, tenho muito que aprender com você. Será? Você já está dando uma palestra? Não. Isso é igual o vendedor, né? Todo bom vendedor fala, eu não sou o vendedor. Mas foi muito legal. É muito espontâneo. E um sucesso incrível isso. Bom. Então eu acredito muito que quando você está ali para passar um conteúdo bacana, e que você estuda e vê o que realmente a pessoa precisa, é encantador. E eu acabo ficando 3, 4, 5 horas conversando e passando para as modelos, elas adoram. Então, e é gratificante, né? É muito gratificante. Lá na nossa entidade a gente faz diferente, né? A gente... Eu não digo que seja uma palestra, mas a gente tem um fórum. Né? E nós estamos fazendo agora a 63ª edição desse fórum. Né? Então, como eu assumi há um ano, eu tenho aí 4, 5 fóruns. Então, a gente leva algumas pessoas, ou eu mesmo monto a estrutura de pauta do que eu quero efetivamente passar para os nossos clientes, que eu não denomino como associados, tá? Eu trato eles como cliente, porque sou vendedor, né? E vendedor, ele tem cliente, na verdade. Sim. Ele não tem cliente, ele não tem associado, né? Então, a gente monta essa estrutura de fórum e a gente meio que denomina, entendeu? Presidente por um dia. Então, o que o Zancopé faria se ele fosse presidente da BAV em um dia? E aí a gente vai trocando ideias, e aí a Adriane vai ser presidente, o Wilson vai ser presidente, e a gente fica 1h30, 2 horas debatendo isso daí. E agora, o nome desse fórum... Muito rico, hein? É interessante. E assim, sai assuntos 1000, né? E agora Duro se o cara gostar e falar, vou demitir o presidente atual e vou assumir. Nossa, seria bom, seria até bom. Por quê? Porque é gente nova, né? Sangue novo, entendeu? Para poder ajudar a gente a administrar. E aí depois tem a frase clássica que eu falei há pouco, eu vou falar para vocês depois. Mas assim, esse fórum que nós estamos fazendo agora, que acontece dia 22 ou 23 de outubro, a gente fala que é o presidente mão na massa. Então, é o cara que quer trabalhar. Então nós vamos fazer mais ou menos alguma coisa parecida com uma bola verde e uma vermelha. Então o cara que está participando do fórum e queira falar, ele tem a bola verde, então ele fala. Olha. Ele não quer falar, ele tem a bola vermelha, ele passa a bola verde para quem quer falar. Mais ou menos, sabe, bem didático, bem interativo. As pessoas... Exatamente, e funciona bem. E aí, eu uso sempre aquela frase, que eu adoro essa frase. Para mim, acho que dos últimos anos é a frase que mais se encaixa, não só no nosso negócio, mas em todos os negócios. Não pergunte o que o país possa fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, não pergunte o que a entidade pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela sua entidade. Né? Que é uma entidade que nasceu há 57 anos, já teve 16 presidentes, eu sou o 17º presidente. É um trabalho voluntariado, não ganho absolutamente nada para fazer isso, pelo contrário, respondo, né, pela atividade, pelo que eu falo, e assim, eu quero essa turma perto de mim, porque a gente não consegue fazer nada sozinho se nós não tivermos o apoio das
das agências desses clientes, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. Por que você faz essa diferenciação entre associados e clientes? Porque se a proposta ou o propósito é se aproximar dos associados, você diz que quer se aproximar dos clientes. Não tem a menor dúvida. O nosso mercado, Zancopé, ele funciona mais ou menos assim. Você tem aquela agência que é a agência pequenininha, né? O MEI, né? Que é o microempreendedor individual, e você tem as grandes instituições de turismo, né? No Brasil, o qual a minha empresa também faz parte. A minha empresa é uma das grandes empresas de turismo no Brasil. Então o que acontece? Eu sei como é que funcionam as agências grandes e também sei e quero saber como é que funcionam as menores, e eu quero aprender com eles. Então a gente acaba de uma certa forma aprendendo com eles e escutando as necessidades. Por isso essa aproximação, por isso essa tratativa de cliente e não de associado, entendeu? Então, assim, como eu disse, já escrevi isso. Eu não quero ninguém pagando uma mensalidade. Eu quero alguém que interaja com a entidade e que nos ajude a melhorar o mercado, que enriqueça o mercado para nós mesmos. Porque os jovens é que vão prosseguir com tudo isso que a gente está tentando construir. Então, com a nossa experiência, com os nossos ensinamentos, o jovem perenize o mercado e faça com que ele... A palavra do momento no Brasil é crise, né? Precisa saber de crise nos eventos, de crise nas palestras, mas e a crise no turismo? Se reflete? O brasileiro parou de viajar, o brasileiro se dispõe mais a fazer um turismo interno ou a simplesmente não fazer turismo? Na verdade, Zancopé, o que acontece? O nosso setor ele é um termômetro de economia. Né? Quando a economia está ruim, a primeira coisa que as pessoas fazem é diminuir um pouco o gasto. E o turismo, de uma certa forma, ele é programado ao longo de 6 meses, né, para ser usufruído nas férias de julho. Lembrando que o turismo ele não acontece só nas férias, né? O turismo acontece todo dia, porque todo dia tem alguém saindo de férias. Né? É uma grade já. É uma grade, exatamente. Mas assim, o brasileiro, de um modo geral, ele acaba, de uma certa forma, lapidando um pouco mais, né, essa economia e mudando o comportamento. Não quer dizer que ele está deixando de viajar. Pelo contrário, ele continua viajando com uma mudança de comportamento. Quando a gente fala de viagens internacionais, ele negocia com o seu agente de viagens, né, que é sempre importante buscar um agente de viagens. Ele negocia o tipo de acomodação que ele quer ficar, ele negocia o tipo de passagem de base tarifária que ele quer utilizar. Ele não usa táxi, ele usa transporte público. Eu particularmente adoro viajar e me sentir como se fosse um local, que eu quero aprender como que eles vivem. Eu acho que o turismo é bacana assim. Ele usa menos recurso para aproveitar mais. Então uma viagem de 8 dias ele faz em 6, ele diminui o tempo de viagem, mas ele não deixa de viajar. E aqueles que foram para o exterior e achando o dólar um pouco mais caro, e realmente é um pouco mais caro, ele mudou o comportamento e está viajando mais no Brasil. Então a gente tem percebido aí uma migração desse turista que viajava internacional e agora está viajando um pouco mais pelo Brasil. Adriane, se eu perguntar para você sobre crise nos eventos. Olha, eu acho que crise, a gente acabou, todo mundo sofreu com a crise, né? Eu acho que todo mundo, o Brasil todo acabou sofrendo. Eu disse que essa é a palavra do momento, né? Brasil em crise. A HZ é uma empresa que eu tenho como é que eu posso dizer? Que eu muitos anos eu trabalhei para todos os setores, né? Então, com a crise, o que eu fiz? Primeiro, tentei me adaptar à verba do meu cliente. Então, o cliente, evento ele vai ter que fazer, produto ele vai ter que lançar. Isso não tem. Então, o que eu fiz? Eu me adaptei à verba do cliente para poder continuar com o cliente. Mas houve uma redução no setor de eventos? No primeiro semestre, sim. Quando agora você diz, eu me adaptei, isso é do mercado, né? É o mercado do mercado. Oferta e procura, mas houve uma redução, como eu perguntei para o Balsamão, se o brasileiro reduziu o seu turismo. Eu não senti tanto essa redução. Na minha área, da minha empresa, eu não senti tanto a redução eu senti a redução de valores. Então o cliente ele negociou mais. Então ele falou, olha, agora eu não quero pagar X, eu quero pagar Y. Estava habituado a negociar. Mas eu acho que eu trabalho por todos os setores. Então, assim, a demanda foi muito grande, não foi pequena.
Então, acho que a crise pra gente foi de outra maneira. Acho que como todo mundo, a inadimplência, acho que isso que gerou a crise na minha empresa. Agora, dizer em volume de trabalho, não. Eu trabalhei muito, estou trabalhando muito, graças a Deus. Tenho me adaptado aos meus clientes, eles pedem, olha, eu quero uma verba. É importante. Eu acho super importante, porque eu acho que todo mundo tem que se adaptar a tudo, né? Então, eu acho que acredito. E eu trabalho com alimentação. Então, você imagina, o setor de alimentação foi o pior, porque o produto subiu muito. E o teu cliente quer pagar menos. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer milagre. E então, o feijão extrapolou, hein? E aí você tinha que trabalhar. A sua margem de contribuição cai. Mas você trabalha, não tem jeito. Isso, tema de palestra, o feijão extrapolou. O feijão extrapolou. Não, eu tirei do cardápio o feijão. O que eu fiz? Eu usei a criatividade, gente. Sim, né? Então eu mudei o cardápio. Então, olha, vai lá, meu cliente, eu faço uma redução, porém, você não vai comer mais feijão, agora você vai comer lentilha, entendeu? Então, na verdade, na crise a gente trabalha um pouco mais mesmo, né? Para buscar alternativas melhores, né? Para atender essa demanda de uma certa forma reprimida, né? Sim. E o cliente, naturalmente, ele vai negociar. Sim. Todo mundo quer fazer um melhor negócio. Todo mundo quer fazer um melhor negócio, entendeu? Seja o fornecedor, seja o cliente. E aí você tem que tentar achar o ponto de equilíbrio para que você consiga atender esse cliente bem e que a nossa remuneração, o nosso negócio não seja prejudicado em detrimento desse aperto, né? E o mercado de eventos cresce a cada dia. A gente percebe o tanto de evento que tem. A gente tem até um dado que diz que a gente tem em São Paulo um evento a cada 6 minutos. Sim. Então, assim, basta ter garra, vontade, saber negociar, que trabalho tem de monte. E São Paulo, naturalmente, falando de eventos, falando do mercado propriamente dito, São Paulo ele é um motor da economia e ele é responsável por 60% do mercado emissivo de turismo que engloba eventos do Brasil. Então, assim... Incluindo corporativo... Tudo. 60% da operação de turismo brasileiro é São Paulo. É um negócio muito grande, é muito grande. Se você para analisar, ele é responsável por mais de 50 atividades econômicas brasileiras. O turismo ele é responsável. Então, quando você fala o turismo é responsável pela compra de material eletroeletrônico. Você fala, mas o que tem a ver? Pô, na medida que você constrói um hotel, você tem que colocar televisão, rádio relógio, cama, mesa, banho, toalha, cortina, carpete, móveis. Tudo isso é atividade econômica que está ligada diretamente ao mercado de turismo. Então, que os mercados, que os governos olhem para isso. Portugal é um exemplo fantástico, a gente falou há pouco. O próprio português, o próprio cidadão, ele vende o país dele, coisa que nós poderíamos vender o nosso estado, mas a gente tem que ter. A gente é mais fácil meter o pau do que valorizar o Brasil. Agora, eu já tive a oportunidade... Você viaja. Pois é. Você vai para qualquer ponto, não vou nem citar nada, você vai para qualquer ponto, o cara começa a te mostrar o lado ruim da cidade. O que acontece? A gente estava falando isso há pouco, meia hora, 40 minutos. Então, assim, a gente chega no aeroporto, aqui em Guarulhos, aí você escuta na fila reclamação, né? Mas assim, você passa por algumas áreas, né, de imigração, que é igual ao pior. Sim. Então você fica horas na fila e assim você tem que ficar quietinho, porque você está num outro país, entendeu? Existem alguns países da Europa que fazem exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer alguns países. E olha, eu vou falar, para trocar o Brasil, tem que ser por uma coisa muito melhor, mas muito melhor. Porque, olha, nós temos um país, gente, que não cabe em lugar nenhum, a não ser aqui. Por quê? Porque isso aqui é nosso. Nós temos a maior riqueza de solo. Você pega uma semente e põe na mão e joga para trás, daqui 30 dias você volta, nasceu. Você tem um solo rico, você tem água, você tem floresta. O Brasil é um país continental, você tem norte, sul, leste, oeste, e você não conhece ele a tua vida toda, se você sair para conhecer. Você tem o melhor povo, você tem a melhor recepção, você tem a melhor festa. A gente fez 2 grandes eventos que foram assim emblemáticos. As mulheres mais lindas estão no Brasil. É verdade. Então, nós como brasileiros... Com caráter empreendedor. Com caráter empreendedor. E assim, nós como brasileiros, a gente tem que gostar da gente para depois gostar dos outros. Então, para mudar isso, olha...
precisa ser muito melhor do que o nosso. Eu não estou me aguentando. Wilson, Eu não tô me aguentando. eu deixei de perguntar da crise para você, mas você não se contenha, por favor. Primeiro, em relação à crise, ela apontou bem aqui a Adriane, e você também aí na sua fala, eu acho que está na hora de recalcular a rota em relação à energia da crise. Você falou que ela traz lições, ela traz aprendizados para a gente se adapta à necessidade do cliente, a gente se ajusta aqui dentro de casa, a gente passa a observar coisas que a gente não observava aqui. Mas ele pautou a agenda das grandes potências econômicas do mundo, sempre estiveram presentes, e na nossa vida também, seja pessoal e seja empresarial. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, eles sofreram grandes crises mundiais. A de 1929, o crash da Bolsa, a de 2000, a .com, a de 2001. Crises longas, né? Longas, as Torres Gêmeas, 2009, 2010, a crise na Europa. E aí a gente pergunta, por que os Estados Unidos continuam sendo o grande motor do planeta? É isso aí. Está demonstrado na capacidade deles, sem dúvida, de reinventar diferenciais durante a crise. Eles têm essa capacidade, acreditam no país. Quando a gente olha para o Brasil, e ótima essa fala sua, em que pese a turbulência nossa, né, marcada por momentos de turbulência histórica, né, de política, econômica e até moral que a gente está vivendo aí, a gente sempre teve a capacidade também de se reconstruir, a ponto de ocupar relevâncias em algumas áreas, mundialmente falando, como ele colocou. Nona economia do planeta, quinta maior extensão territorial do planeta. Nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo. Um dos maiores produtores de carne bovina, quarto mercado de cosméticos do mundo, sendo o primeiro em fragrâncias. Verdade. Melhor nível de automação bancária do planeta. E aí você pergunta, o Brasil é bom ou não é bom? Eu insisto em afirmar. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para se vender. Arregaçar as mangas, como ela falou aqui. Há um pouco menos de um ano atrás, eu fui solicitado por uma empresa nos Estados Unidos para escrever um material, o porquê não desistir do Brasil. Isso está na internet, se vocês olharem lá tem um texto que eu acho para mim coisa mais bacana, que inclusive minha assessoria de imprensa me ajudou a escrever esse texto, que é uma obra-prima. E tudo que você falou está nesse texto. Como acha? É só colocar por que não desistir do Brasil, Marcos Balsamão. Está lá o texto. Muito bom, tem isso. Fala de minério, fala de bauxita, fala de tudo que você pode imaginar. Da automação bancária, que eu diria para você que não é uma das melhores, não. É a melhor. É a melhor do mundo. Tá? Você tem a questão da eleição, que é a melhor do mundo, né? na parte de automação. E o povo? O povo é o melhor do mundo. É um diferencial. Você tem o concreto, Mas o povo tem uma falta de autoestima. Então, mas a gente tem que mudar isso, gente. Vamos falar de turismo. Você desce no aeroporto de Cumbica aqui, né? Aí aquela fila de pessoas, como eu faço? O cara já fala pra você assim, ó. Você ouve as pessoas da fila. Sim, na fila. Você vai pegar um trânsito desgraçado. Pois é. Eu vou de ônibus, tem que ir de ônibus. Se pegar táxi, o táxi vai te roubar. Essa é a imagem. Mas como vendedor, nós não sabemos vender o Brasil. A gente precisa vender o Brasil melhor. No nosso mercado, do ponto de vista do turismo, né? Eu falei recentemente numa entrevista também que nós temos um órgão, que é a Embratur, né? Que ela é a grande responsável por fomentar a venda do país no exterior. Por incrível que pareça, nós temos um país na Europa que você tem um monumento que é o mais fotografado do mundo, né? Que é a Torre Eiffel, né? E tão lindo quanto a Torre Eiffel, nós temos o nosso Cristo Redentor, né? Então, eu acho que é uma incumbência gigantesca da Embratur em vender, em fomentar a venda do nosso país, mas o mais importante, uma entidade como a Embratur, sozinha, também não consegue nada. Se não tiver a ajuda do povo brasileiro para vender. Hoje o Brasil recebe 6 milhões de turistas estrangeiros, gente. É nada? É nada. Existem países menores. Se você pegar o Peru, por exemplo, Peru que tem, inclusive, parques arqueológicos fantásticos que o planeta inteiro quer conhecer, que recebem muito mais, mas o que o Peru
tem de belíssimo que o Brasil não tem. O Brasil tem muita coisa bacana e que a gente, como brasileiro, também pode ajudar usando, sabe? Não tem aquele ditado que no marketing nada se cria, tudo se copia? Tem, esse ditado é antiguíssimo, né? Por que não vender o Brasil? Por que o cidadão brasileiro não vende também o Brasil lá fora? Explorar nossos diferenciais. Os nossos diferenciais, exatamente, que são muitos, são os mais variados possíveis. Tem algumas perguntas aqui. O Carlos Santana começa perguntando para o Wilson: empresas familiares são mais difíceis de serem administradas e de darem certo? Não sei nem se é para você responder, mas a pergunta é endereçada a você, para o Carlos. Eu diria que ela tem um modelo próprio, o modelo do dono, ele acredita naquele modelo de sucesso. Então, por exemplo, para você que vem de um ambiente profissional, para migrar para um ambiente profissional, você precisa, de fato, conhecer qual é a dinâmica, qual é a política dela, qual é a cultura dela, qual é o DNA dela. E isso é um exercício que precisa ser feito. Se ela é mais difícil, eu diria que talvez seja mais difícil para ela fazer um movimento profissional, que nem sempre o acionista está disposto a fazer esse movimento. Eu diria que ela vive a política, o direcionamento e o posicionamento que o acionista determinou para ela. Quando é que ele muda? É assim como nós. Quando é que você vai ao médico? Embora a gente saiba que a gente precisa de fazer isso. O homem tem 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra. Pois é. Nesse intervalo. Quando é que a gente faz esse movimento, embora a gente saiba que preventivamente é importante? Mas nós culturalmente também só tomamos uma atitude quando você é demitido ou quando a empresa está à beira de uma falência, chegou um concorrente. E assim na carreira também. As pessoas não fazem um check-up da sua carreira. E é muito importante que o façam. A minha empresa é uma empresa familiar. Sim, ótimo. Trabalha comigo a minha mãe na área de compras do buffet, eu tenho a minha irmã que trabalha na parte de logística, de toda a montagem, tenho a minha tia que trabalha na área financeira, e a gente é uma família e a gente trabalha junto. É incrível, hoje eu tenho 22 funcionários, eu não vejo dificuldade nenhuma, eu adoro, é super bacana, todas elas me respeitam muito. A gente brinca e fala assim, é difícil, no começo até todo mundo encaixar, é difícil, mas depois que encaixa, roda muito bem, e é muito gostoso. Eu, há 12 anos atrás, também passei a trabalhar numa empresa familiar, que se viu meio que quase obrigada a entrar num processo de profissionalização em função até do próprio crescimento, né? Então hoje a gente chama ela de uma empresa híbrida, entendeu? Ainda tem a parte da família, mas ela já é uma empresa profissional, porque existem participantes internacionais, então você de uma certa forma é obrigado a profissionalizar a empresa, mas são 12 anos trabalhando em empresa familiar. O Jaime do Jardim Bonfilholi, a pergunta é para a Adriane e para o Marcos Balsamão. Segurança pública seria o principal fator para que houvesse mais turistas e frequentadores de feiras? Quem pode? Não sei nem se é para a Adriane uma pergunta dessa, mas o Jaime está todos os dias conosco. É mesmo, posso responder. Por favor. Segurança pública é importante. O turismo é o mais atingido, né? Na verdade, assim, segurança ou que pública sofre ele é mais bom reflexo. em todos os setores, não necessariamente em turismo. Evidentemente, a segurança pública ajuda, né, para que a gente receba mais turistas, seja ele mesmo os brasileiros ou os internacionais. Até o interno mesmo. Né? Exatamente, os turistas, porque na verdade você tem uma movimentação natural, né? A turma do Nordeste indo para São Paulo, a turma de São Paulo indo para o Nordeste, então é importante que a segurança pública é condição sine qua non para que a gente receba mais. Mas assim, mais importante, ela é importante, mas ela não é só importante no Brasil, ela é importante no mundo inteiro. Sim. Entendeu? E a gente vê, como eu já disse, eu já viajei para o exterior várias vezes e a gente percebe as questões também de segurança pública em outros países. Então isso não é um privilégio brasileiro, isso é um privilégio do mundo inteiro. Já é uma mudança de comportamento. No ano passado você não prestava tanta atenção quando você viajava. Exatamente. O que vale relembrar há pouco, né? A gente teve uma movimentação da Guarda Nacional, da segurança pública em geral, em função dos 2 grandes eventos que nós tivemos agora de Copa do Mundo e Olimpíadas. Isso tem que ser comum nos olhos de quem visita o país, não somente nos grandes eventos. Sim. Tem que ser uma constante, entendeu?
Mas assim, isso não é um privilégio. A segurança pública não é um privilégio do Brasil. A gente tem que levar em consideração que o mundo inteiro tem problema e o mundo inteiro tem que ser vigiado. E que foi muito bem organizado, os muito dois grandes bem. eventos. Assim, eu participei dos dois. Não tenho o que falar. Tem que tirar o chapéu, tem que tirar o chapéu. A gente tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu para quem organizou. A segurança foi incrível, a logística foi maravilhosa, tanto da Copa quanto das Olimpíadas. Eu sou um privilegiado, porque eu fui um dos condutores da tocha olímpica. Tá? E eu conduzi a tocha olímpica e assim... Qual é o percurso que você fez? Eu fiz em São Bernardo do Campo, são 200 metros que você percorre com aquele aparato, né? E assim, são 7 bilhões de pessoas que queriam estar no meu lugar naqueles 200 metros. Sim. Então assim, o cuidado, a segurança que foi promovido em cima daquele evento, não só da condução da tocha, mas o evento como um todo, é indiscutível. Assim, os caras sabem fazer, o brasileiro sabe fazer evento. Sabe fazer. Gente, a abertura das Olimpíadas foi incrível. Quem não se arrepiou e não chorou? Sabe, não tem o que falar. Foi. Capacidade, planejamento, de gestão, mostra... Esta, de fato, é a carência que nós temos hoje no Brasil. Né? Capacidade de planejamento e gestão, e que foi bem pontuado por você aqui na Olimpíada. Exatamente. Adriane, Juliana de Santos pergunta a você como é o mercado de grandes eventos fora do eixo Rio-São Paulo. Olha, a gente trabalha no Brasil todo. Então, a gente atende contas de empresas que fazem eventos no Brasil todo. Lógico que a gente está falando de São Paulo e Rio, a demanda é gigantesca. Mas a gente trabalha assim, tem muitos eventos, tem muito Floripa, Florianópolis, tem Curitiba, Bahia. Lógico que não é no movimento em que é São Paulo. São Paulo, como eu disse, tem um evento a cada 6 minutos. São Paulo e Rio se equivalem? São Paulo é mais que Rio ainda. São Paulo é muito mais que Rio. Eu sei porque eu tenho uma filial lá no Rio, e a gente sabe, eu atendo o Rio de Janeiro, aqui de São Paulo a gente atende lá o Rio de Janeiro. É outra mulher que dirige lá Isso, também, ou não? Mas a demanda de São Paulo é outra mulher. Eu adoro. Na minha empresa tem chefe de cozinha que é homem, mas a maioria é tudo mulher. Mas já está se preparando para trocar o chefe de cozinha. Vou pôr uma mulher. Não é à toa que ela assumiu aí a OB, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. Marcos o Daniel da Sé pergunta a você a sua avaliação sobre o trabalho do Ministério do Turismo. Ele teve uma substituição agora, né? Acho que a semana passada, se eu não me engano, nós fomos até apresentados para o ministro anterior, assim, super simpático, participou da abertura da 44ª BAB Expo, né? Instituído, então o que eu desejo é que êxito não deu nem tempo dele comentar sobre o evento, ele já não era mais. Ele já era interino, né? Ele já era interino e agora o governo fez essa modificação e a gente deseja êxito aí pro ministério dele, né? Wilson Marcos de Pinheiros, quais as principais causas da falta de motivação dos funcionários nas empresas? Ele pergunta, seria o salário, além do salário? O salário é parte dele, mas o salário não é tudo. Eu acho que é importante você primeiro estar adaptado ao que faz, gostar do que faz, né? Estar alinhado com a política da empresa e perceber que as suas chefias, os seus pares, os seus subordinados e o mercado reconhecem o seu nível de contribuição, né? O seu valor agregado. Eu sempre digo, é importante que as pessoas, todo mundo tem diferencial, mas pouca gente se apropria. Pouca gente acessa, pouca gente embala isso e pouca gente comunica isso. A motivação, eu sempre digo, ela não está no outro. Às vezes a gente transfere a responsabilidade, achar é mais fácil botar a culpa no outro, né? Mas botar a culpa no vizinho é a melhor coisa que tem. Resolve tudo. Quando ele está satisfeito com ele mesmo, ou seja, se revisitar e ver que ele está fazendo a diferença na empresa dele, o salário até pode ser uma parte da motivação, mas ele, vamos dizer, de forma plena, ele pode se dirigir ao liderado dele, ao gestor dele, ao empregador dele, para tratar esse assunto como deve ser. Perfeito. Adriane, daqui a pouco eu faço a pergunta para você. Antes, uma do Marcos aqui, que o Marcelo de Santana pergunta a você, Marcos, se interior e litoral de São Paulo ainda são destinos turísticos pouco explorados. Olha, eu acho que não só o litoral norte, o litoral sul de São Paulo é pouco explorado. Eu acho que a gente deveria explorar muito mais todos os destinos brasileiros.
Mas assim, é um trabalho árduo, não é fácil. Nós estamos provavelmente tentando fazer uma parceria com as instâncias aqui do Estado, são instâncias importantes, né, junto com a BAV, no sentido de promover mais essas instâncias, inclusive com cursos de capacitação. Então, vamos imaginar, pegar Ilhabela. Então, a instância de Ilhabela, de que forma que a gente pode capacitar o agente de viagens para se vender mais o destino Ilhabela. Cidades no interior, são cidades belíssimas. E assim, quero crer que carece de mais motivação, mais trabalho para estar colocando essas instâncias no circuito. Mas o turismo espera mais a parte oficial ou o turismo sai a campo? Tem condições de sair a campo? Existem vários secretários que podem nos ajudar, né, com essa atividade de mostrar a instância para o mercado como um todo, entendeu? Então é importante que a gente tenha ajuda não só da iniciativa privada, mas das cidades, dos governos, para vender mais esses produtos. Que tem cidades que têm os seus atrativos lá e nem sabe divulgar os seus atrativos. Exatamente. E é por isso que é importante que a instância, né, a cidade se aproxime, né, do mercado, das associações, né, que fomentam essa movimentação, para a gente poder divulgar cada vez mais, né? Não só para as pessoas, mas para as empresas movimentarem a participação delas nas visitas, de modo geral. Adriane, eu disse que ia deixar a pergunta a você para depois. A pergunta é da Kátia, do Brooklyn. Como você é presidente da OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empreendedoras, a Kátia pergunta por que há tão poucas mulheres empreendedoras. Seria um problema cultural? Então, olha, eu estou assumindo a presidência exatamente para isso, né? Para aumentar o número de mulheres empreendedoras, trazer mais força das mulheres aí para o empreendedorismo. Eu acredito que a gente precisa realmente mostrar para a mulher a capacidade que ela tem, né? Todo mundo aqui sabe que a mulher, ela é empreendedora, ela é dona de casa, ela faz jornada tripla, ela tem que cuidar dos filhos, então, muitas vezes, e outra coisa, ela não tem o valor que o homem tem, né? E eu quero trazer a força feminina para isso, entendeu? Fazer com que, através dessa organização, a gente possa trazer mais mulheres empreendedoras. Eu acho isso incrível. Eu brinco e digo assim, e falo que para quem tem um talento, basta uma oportunidade. E através da OBME, eu quero trazer isso. Eu quero fazer com que essas mulheres que tenham talento tenham a oportunidade de se tornarem empreendedoras. Eu não diria oportunidade. As mulheres pouco se apresentam. Eu não acho que elas pouco se apresentam. Eu acho que falta realmente, talvez, uma oportunidade, um direcionamento aonde elas se encontrarem, aonde elas encontrarem pessoas que possam dar uma bagagem, que possam dar um ensinamento para elas, possa direcionar como se tornar uma empreendedora. Então, através da OBME, eu quero realizar esse sonho meu, que é transformar essas mulheres, trazer esse conteúdo para elas e transformá-las... Esse entusiasmo teu você consegue transmitir? Ai, se Deus quiser, né? É isso, Wilson. Perfeito. Ela vende isso, né? E eu acho que é importante passar palestrante isso. Ela já é. Não há dúvida. É preciso dessa liderança, né? E ela demonstra isso. Ela fala, não, eu vou assumir, porque de fato eu quero fazer a diferença nisso. Eu quero mostrar às mulheres que elas são guerreiras. Elas que é possível, né? Que é possível. Basta você querer. Acho que basta você querer, entendeu? Realizar um sonho e ir atrás. E lutar também para a gente também ter os mesmos valores dos homens, né? Porque junto com eles, eu acho que a gente tem que estar ali, ó, pau a pau. Eu não tô querendo falar que as mulheres são melhores, vão ser melhores. Temos que lutar junto, porque eu acho que isso tudo, lutando junto, a gente consegue melhorar tudo, né? Toda a parte. Eu acho que dizer assim, a mulher é melhor ou ela é pior, não. Eu acho que ela tem que se unir. Lógico, eu quero trazer a OBME uma força para as mulheres, mas eu acho que junto com isso, também se unir com os homens, né? Para mudar toda essa economia e mudar tudo isso, entendeu? Eu acho que... A OBME fica só em São Paulo, sai de São Paulo, como é? A base da OBME é aqui em São Paulo, mas a gente está querendo fazer com que tenha uma OBME em cada capital, entendeu? Então a gente vai trazer forças para isso, para que tenha, e a gente traga mais forças ainda. Potencializar forças. Sim, sim. É como o nosso negócio, né? Nós somos 27, né? Sim. Então são 26 mais DF, né? Então é uma entidade, tem a entidade guarda-chuva, que é a BAV Nacional, e abaixo da BAV Nacional são as 27 regionais.
A gente já tem algumas representantes Rio, mas não em todas as capitais. Com a minha gestão, eu pretendo ter em todas as capitais. Tem que buscar esse pessoal. Sim, sim. Esse é um ponto importante que eu falo de potencializar, assim como ele falou lá das agências de viagens e do turismo, e ela fala aqui também, que é as pessoas que, quando ela conhece e aprende mais sobre os diferenciais dela, elas de fato fazem a diferença, porque elas descobrem também como potencializar o diferencial delas, como ela está fazendo aqui, você está fazendo no turismo. Esse ponto é importantíssimo. Quando você conhece o seu diferencial, você potencializa e faz a diferença. Sem dúvida. E você leva isso numa palestra? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem é que não busca por um diferencial? Desde países, quem é que não busca? Até no cotidiano, você quer ir uma festa, você quer ir diferente. Você quer ir num evento, você quer ir diferente. As empresas buscam cada vez mais atuações e modelos de negócios diferenciados. Não tenha dúvida, porque o diferencial assegura posição de ascensão das pessoas, das organizações e dos países. O cenário hoje é muito diferente. Eu posso falar direto do turismo, acho que até já tratei isso com o Balsamão, porque o turismo achou uma forma, né, de se projetar. Se eu colocar 3 décadas, o que tem hoje de navio ancorado aqui no período de turismo de navios aqui é fantástico. Há 3 décadas era impraticável você fazer uma viagem dessa. Sem dúvida. Você tinha que ir no banco, fazer um papagaio no banco para poder pagar a viagem. Papagaio. Era esse o termo. Para comprar um carro era dessa forma. Não tinha o expediente que nós estamos hoje. Aí o brasileiro inventou o cheque pré-datado e o turismo se beneficiou disso. Passou a chegar numa agência com um talão de cheque, deixar 10 folhas lá e viajar. Hoje o cartão de crédito substitui o cheque. É aquela coisa, eu não sei se a gente trata isso como saudade, saudosismo, eu não sei. Não, eu acho que é o avanço que o turismo deu no mercado. Sem dúvida. Evolução. E o que é mais interessante, o brasileiro, ele aprendeu a viajar. E assim, você falou de carro, Adriane, quando você faz um remember, né, da direção hidráulica, do ar-condicionado, né, que as indústrias automobilísticas lançaram o carro com ar-condicionado, ninguém queria mais carro sem ar. Uma boa analogia. Né, e quando você lançou com direção hidráulica e ar, ninguém mais queria sem ar e sem direção hidráulica, e você só teve avanços, né? Sem o botão de levantar e baixar o vidro. O vidro elétrico. O vidro elétrico. Mas aí o que acontece? O turismo, ele foi exatamente isso. O brasileiro, ele aprendeu. Então é assim, eu digo que ele funciona mais ou menos assim. O brasileiro começou a viajar há 30 anos atrás. Aí ele foi viajar para cidades em São Paulo, aí depois ele começou a andar de avião. Essa é a evolução natural. Nordeste, aí depois ele foi para os Estados Unidos, aí depois ele foi para a Europa, e aí ele já conheceu tudo, ele começa a entrar naquele processo do turismo exótico. Acho que a gente chegou a falar nisso, né? Então ele vai para a Tailândia, ele vai para o Vietnã, para o Camboja, para o Laos, entendeu? Que é aquele turismo super longe, vai para Papeete, que é aquela coisa super, hiper, mega top, entendeu? Então, assim, foi uma evolução que aconteceu. Nós temos uma camada nova de brasileiros que eles vão entrar no processo de viagem. Você está falando em mais de 30 milhões de brasileiros que em algum momento vai estar comprando passagem de avião. Então, assim, as companhias aéreas, de um modo geral, elas facilitaram a vida desse brasileiro para visitar a família no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Todo mundo é responsável, né, por essa movimentação. A cadeia toda. A infraestrutura toda. E isso é importante para a gente. Primeiro, o turismo é a atividade econômica no planeta que mais emprega, né, que mais movimenta. E o Brasil não fica fora disso, né? E a gente precisa, de uma certa forma, perenizar, perpetuar tudo isso que foi construído há 30 anos. Então o brasileiro, ele está viajando mais de avião, ele está fazendo cruzeiro. Se ele não sobrou dinheiro, ele pega o carro dele, ele vai para a estância, ele vai para Ilhabela, ele vai para São Sebastião, ele vai para o litoral sul, que tem praias belíssimas, ele vai para o interior de São Paulo, ou quando muito ele vai para o sul de Minas. O brasileiro aprendeu a viajar. Ele muda o comportamento por estar um pouquinho sem dinheiro?
mas ele não vai mais deixar de viajar. Ele se adapta. Ele muda o ticket, né? O valor do ele muda valor o ticket, médio, né? Exatamente, mas deixar de viajar, eu acho muito difícil, porque tudo que é bom, ninguém quer deixar de lado. Viajar é viajar sempre, viu? Sempre, exatamente. Eu aprendi uma frase com um grande cliente meu, não é viajar menos, é viajar por menos. Entendeu? Não é viajar menos, é viajar por menos. E essa frase, ela fica na minha cabeça há muitos anos. Mas, Balsamão, as pessoas de que para viajar é necessário uma agência especializada? Não tenho a menor dúvida. www.abavsp.com.br. Procura uma agência que é um cliente nosso. Ela é uma associada, mas ela é um cliente nosso. Sim. Eu acho que é importante o consumidor buscar as informações do site da entidade, procure uma agência da sua confiança, é importante isso. Quando as pessoas começam a viajar, não tem esse tipo de preocupação. Então, com o advento da internet, ficou muito mais fácil, naturalmente, você buscar as suas viagens. Você precisa disso, você precisa de um apoio, existem algumas pesquisas, de um amparo. Existem algumas pesquisas que mostram que esse turista, ele tem voltado para as agências clássicas tradicionais. E eu acho que isso é importante. Existe a troca de experiência. Serviço de segurança, né? Não tenha dúvida. Eu acho que é importante. www.abavsp.gov.br procura uma agência nossa lá que a gente vai ajudar. Um item específico. Ninguém nunca se preocupou com seguro nas viagens. Esse é um assunto super mega relevante. Nós criamos agora em EAD, que é o ensino à distância, a gente tem um problema sério de mobilidade em São Paulo. Então, alguns cursos presenciais que a entidade fazia... Isso o turismo já fica prejudicado. Mas aí é para efeito de treinamento, né? Sim, então, quando a gente tem o problema da mobilidade, a gente dá a oportunidade do nosso cliente fazer esse curso à distância. Quer dizer, todo mundo está fazendo isso. E a gente criou como vender seguro viagem. Gente, seguro viagem é importante. Não viagem sem seguro viagem. Exemplo, se você precisar de uma tipóia, de uma... como é que fala? É tipóia mesmo. Não é tipóia, eu digo uma consulta. Uma consulta médica com uma tipóia, uma imobilização num braço nos Estados Unidos custa $8 mil. Uma apendicite custa $30 mil. Se você não tem um seguro viagem, aí começa a complicar. Tivemos recentemente alguns eventos na Europa, né, com um acidente de balão, não sei se vocês lembram disso. Sim. Felizmente as pessoas tinham seguro viagem. Então é assim, todo e qualquer turista não saia sem seguro viagem. Assim, vale a pena gastar um pouquinho mais, mas sabendo que você vai chegar no país, seja mesmo interno, não estou falando só internacional, mesmo o turismo interno, procure uma agência associada à BAV, procure como vender um seguro viagem, eu acho super importante. Wilson Medeiros, palestra só presencial? Por se fala tanto em internet. Eu estou focado na presencial, porque a área que eu estou focando, as áreas de vendas, que é um grande contingente, uma grande massa, esse pessoal está mais acostumado com o presencial, que é onde você consegue uma mobilização muito forte, que é onde você consegue uma interação maior também, que essa é uma outra coisa importante, né? Não é só falar, né? Eu tenho que interagir com o público também. Mas eu não tenho dúvida que num curto espaço de tempo eu tenho que olhar também para o virtual. Eu fui convidado agora para um congresso digital, onde eu estou fazendo uma palestra digital para um público de 21 mil espectadores. Então eu estou numa expectativa... A expectativa é maior do que a dele. É maior do que a dele lá, né? Então eu estou muito honrado em participar, mas o meu foco... Já pensou que isso pudesse acontecer, ou não? Pois é. Já pensou nisso, que chegaria a esse estágio? E você tem aquelas palestras in company também, né? Tem as in company também, né? Então é bacana. Mas o EAD, ele é tendencioso, não tem jeito, né? E a gente não pode ir muito contra a tendência. Não tem, né? não tem como não olhar. Não tem como Mas não eu estou focado no presencial, in company ou através de eventos. E os eventos em São Paulo? É Salão do Automóvel, né? Tá aí. É agora, né? Isso. A Gazeta com mais de 400 modelos no Salão do Automóvel. HZ. É o meu sobrenome, é Adriane Raibesch Zagari. Então o nome da minha empresa é HZ.
Sim. A gente está lá no Salão Automóvel com mais de 400 modelos no salão. A gente faz um trabalho muito incrível com as meninas. Como essas modelos podem se aproximar da HZ? Então, a gente tem uma novidade no mercado. A HZ acabou de criar uma plataforma nova e um app que vai ser lançado, vai estar nas lojas a partir da semana que vem. Todo mundo que quiser se cadastrar na HZ, é só baixar o app da HZ e mandar os seus dados com as suas fotos e a gente vai estar analisando o seu perfil, chamando para uma entrevista e você vai fazer parte da agência do futuro. HZ. HZ. Qual é o endereço completo? Só HZ não. O site www.hzeventos.com.br, mas o app é HZ. Sim. E o próximo evento é o Salão do Automóvel. A gente tem evento todos os dias, né? Mas o próximo grande evento é o Salão do Automóvel, que a gente vai estar lá com um monte de modelo. A gente faz um trabalho muito bacana. Quantos modelos vocês agregam? Mais de 400 modelos. A gente vai estar esse ano, a gente está trabalhando com 80% do Salão do Automóvel. A gente vai fazer um concurso esse ano, como a gente faz todos os anos, e esse ano está super esperado esse concurso. Isso é um trabalho na verdade é um trabalho de incentivo, né? Então você precisa que você tenha 400 modelos em que você precisa gerenciar tudo isso, né? E tem que estar trabalhando super bem. A gente tem que passar um treinamento de vendas. Eu também dou uma palestra mostrando para ela todo o trabalho que tem que ser feito, como lidar com assédio, como lidar com situações de constrangimento, como atender bem ao seu cliente. É complexo. Isso, a gente dá um workshop para isso. E aí o que a gente faz? No salão a gente presenteia as meninas. Eu consigo parceiros dentro dos meus clientes e a gente faz um concurso da Miss Simpatia, da Miss Elegância e da Miss Salão do Automóvel. Parabéns. E com isso elas acabam ficando super felizes e trabalham super bem. Wilson Medeiros, como a gente localiza você? Facebook, wilsonmedeiros.palestrante. No Instagram, wilsonmedeiros.palestras. Meu e-mail, wilson@ioparlo.com.br. Repete esse mais. E-mail, wilson@ioparlo.com.br. Ioparlo, bem do italiano. Sim, meu core. Eu falo. Claro. O que você faz? Sou palestrante. Marcos Balsamão. Como é que a gente localiza a BAV, o Marcos Balsamão? O Marcos Balsamão é a BAV, a BAV São Paulo, né? .com.br. Meu e-mail marcos.balsamão@latour.com, que é a minha empresa. Eu estou aí. Telefone da BAV 23238389, 26268389. E vamos tocando. 26268389. Agradeço a vocês por terem participado do nosso Gente que Fala. Que ótimo, obrigado. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.